Eu quero externar aqui a nossa gratidão e a nossa alegria em estarmos hoje aqui, não só com a comunidade de Taquaritinga, mas tantas outras aqui representadas. Isso é uma alegria muito grande para nós, É extremamente gratificante ver os irmãos em união, juntos, com o único propósito que é adorar o Senhor, E antecipadamente, a nossa atmosfera tem sido, gerada para esse momento, E eu tenho certeza que nós estamos iniciando, algo que nós não conseguimos sequer mensurar. E que bom que seja assim, Quanto menos nós tentarmos parametrizar aquilo que o Espírito pretende fazer em nós, por meio de nós, melhor. Eu costumo dizer que nós vivemos tempos onde nós precisamos, com muita diligência e com muita capacidade espiritual, estarmos abertos para o novo de Deus. O Senhor continua movendo as águas, o Espírito continua nos movendo, e nós precisamos estarmos muito atentos a isso, Então eu quero antecipadamente aqui, como já fora dito, abençoar as nossas faculdades espirituais, para que nós possamos de fato receber algo novo do Espírito, E não simplesmente para que nós façamos disso algo mais no que diz respeito ao nosso conhecimento da palavra, Muito pelo contrário, mas que isso possa ser vida, e vida manifesta em relação àquilo que nós somos e estamos nos tornando, Eu tenho clamado muito no meu coração para que nós comecemos a ver de fato tudo o que Deus já fez por nós e por intermédio de nós. Eu sinto, que nós vivemos tempos de culminância e nós precisamos buscar diligentemente ao Senhor para que nós experimentemos isso. Mas lá em Campo Grande, na nossa última reunião, eu li alguns textos bíblicos para que nós pudéssemos rememorarmos aquilo que outrora fora prometido a nós e por meio do selo do próprio Espírito Santo, E eu quero fazer isso hoje aqui também, na comunidade de Taquaritinga, abrindo, esse nosso encontro de Pentecostes, para que a partir disso, nós possamos, como uma espiral, alcançarmos coisas espetaculares em Deus ainda, nestes dias. Então eu vou convidá-los para me acompanhar na leitura, lá no livro de Efésios, e eu prometo que eu serei rápido. Eu quero apenas nos lembrar de algumas coisas. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1 em especial, eu vou começar a leitura no versículo 3. E eu quero que vocês, como já fora dito, estejam muito abertos e à vontade para contribuir com aquilo que o Espírito tem a nos dar hoje, tá bom? Então lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte, na minha tradução, a tradução Torre de Vigia: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos abençoou em união com Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esse primeiro versículo já nos dá conta da nossa condição enquanto filhos adotados por meio de Cristo Jesus. Eu sei que para nós ouvir o que está sendo dito aqui pelo apóstolo na carta dos Efésios é algo corriqueiro. Eu costumo dizer que mais do que ouvir, isso já está timbrado nos nossos corações. Todavia nós precisamos relembrar disso todos os dias das nossas vidas. O apóstolo louvava aqui a Deus, o Pai, porque Ele já havia nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, o primeiro ponto que eu quero que nós entendamos aqui é que há em nós uma condição.
E a condição que há em nós é a condição de abençoados. Então, quando o José, muito carinhosamente, brinca com a gente, ô abençoado, isso é uma verdade absoluta. E o que é ser um abençoado, senão aquele que encontrou em Deus a própria identidade de filho? Não há bênção superior do que aquela que nos identifica em Deus por meio da obra da cruz. Então o apóstolo aqui, ele parte do pressuposto de que nós todos já fomos abençoados de forma incomensurável nas regiões celestiais. Amém. E se não bastasse, no versículo 4, ele diz o seguinte: visto que nos escolheu. E essa verdade precisa estar timbrada nos nossos corações. Nós fomos escolhidos. Não pense você que em algum momento você tenha agido em função de ter sido escolhido. Quer ver algo que nós precisamos lembrar sempre? Não pensemos que em algum momento tenhamos feito alguma coisa que pudesse testificar a nossa escolha, validar a nossa escolha, dignificar a nossa escolha. Simplesmente aprove ao Senhor nos escolher. E de maneira tão espetacular que antes mesmo de ter nos escolhido, Ele já havia nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E por isso ele diz, visto que nos escolheu para estar em união com Ele. É um propósito, gente. Há um propósito para essa afiliação. E esse propósito é a condição máxima da unidade do ser. Nós fomos escolhidos para estarmos em união com Ele. Nós enfatizamos agora há pouco que nós somos o corpo de Cristo. E é exatamente por sermos parte celular desse corpo de Cristo que nós mantemos essa nossa unidade com Ele, para que nós estejamos em união com Ele. Se nós estamos participando dessa unidade, inevitavelmente nós usufruímos de absolutamente tudo aquilo que diz respeito a Ele. Qual é a condição de ser um? Se não estarmos imbricados, né? Ou seja, contidos uns nos outros. Vocês já pararam para pensar nessa máxima do ponto de vista do corpo de Cristo? E eu sei que nós já falamos disso inúmeras vezes. Mas a sua condição, ela impacta diretamente a minha condição. Porque nós somos um corpo. E nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. É esse selo que testifica em nós a nossa condição de filhos em estarmos em união com Ele. E estamos em união com Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeitos diante dele em amor. Se tem algo que eu quero que nós, nesses dias de Pentecostes, entendamos para a vida no nível do nosso espírito, Ele tem nos feito de fato, isso é muito real para mim, gente, novas criaturas. Bem. Meu Deus, a apropriação do Espírito é como se nós estivéssemos nos dando por completo ao Senhor e um processo de aprimoramento da nossa identidade com o próprio Senhor começa a se estabelecer, e não há fim nisso. Não queiramos limitar esse nosso processo de identidade com Ele. Eu não sei quantos de vocês ultimamente têm sentido isso, mas eu há alguns anos, eu tenho sentido uma vontade avassaladora por algo que eu nem sei explicitar. Dele, por Ele e para Ele. Amém. É um estado de não contentamento
por saber que Ele pode e está disposto a fazer muito mais do que nós imaginamos. Meu Deus, tudo que você for capaz de imaginar em relação a Ele, isso não é absolutamente nada quando nós consideramos aquilo que Ele é. É preciso que nós nos esvaziemos por inteiro. Nós estamos na festa de Pentecostes. O Espírito, ele já está em nós. E nós precisamos ter a capacidade de oportunizá-lo e continuar agindo em nós. E aí você pode dizer, mas Rodrigo, sou eu quem determino o agir do Espírito em mim ou não? O Espírito age como vento em detrimento de quaisquer coisas, mas nós somos capazes de limitá-lo ou dá-lo a prerrogativa de fazer com que nós ascendamos no nosso relacionamento com o Senhor. Não é mais tempo de vivermos limitados em absolutamente nada. Eu sei que invariavelmente nós ainda nos encontramos, de certa forma, presos no resquício adâmico que há em nós. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é que, é muito claro isso, né? Não resta em nós, né, nenhum resquício dessa velha natureza por meio do próprio amor dele. Essa escolha feita em sermos filhos simplesmente nos torna santos e sem defeitos. Santos e sem defeitos. E não adianta o seu adamismo querer dizer que não, Rodrigo, eu não sou isso. Não, ele nos vê nessa envergadura, santos e sem defeitos. Portanto, quem somos nós, né, para tentarmos negligenciar algo tão extraordinário como isso que nós temos ouvido? Sigam o texto comigo, lá no 5 ele diz: pois ele predeterminou que fôssemos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu agrado e a sua vontade. Eu não sei quantos de vocês percebem isso, mas poxa vida, nós somos muito privilegiados. É um privilégio você ter sido, primeiro, abençoado incomensuravelmente nas regiões celestiais. Segundo, você ter sido escolhido. Terceiro, ele te predeterminou filho por adoção. Não é porque nós valêssemos alguma coisa, não é porque nós tenhamos nos esforçado para alguma coisa. Como a graça de Deus é algo, gente, que nos constrange. Como a graça é algo que nos vivifica. Imaginemos-nos sem essa graça, o que seríamos de nós? Como diz o próprio apóstolo, né? Estaríamos mortos nos nossos próprios delitos. Nós ficaríamos sem graça. Sem graça. Hã? A graça é algo que de fato faz com que nós possamos nos ver na condição dele. Olha que coisa! A imagem e semelhança dele, na mesma envergadura dele. E aí eu fico pensando, né, qual o papel do Espírito em nós? Se não continuar fazendo com que nós nos aperfeiçoemos segundo a imagem e semelhança. O Espírito não é só o selo, ele é o nosso vocacionador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. É ele que inevitavelmente nos coloca
na condição de filhos, filhos do amor dele, do próprio Senhor. Por isso, quando eu começo a pensar sobre essas questões, que antes da fundação do mundo Ele me conheceu e me abençoou, Ele me escolheu por amor, me predeterminou, conheceu. Meu Deus, eu só posso adorá-lo e contemplar. Amém. A única coisa que eu posso fazer é adorá-lo e contemplá-lo. Essa graça, isso me basta. Qual o papel do Espírito nisso, gente? Se não o nosso aperfeiçoamento totalizante. Por isso nós precisamos desejar o Espírito. Por isso nós precisamos, anular a nós mesmos e fazer com que o Espírito Santo de Deus assuma o protagonismo nas nossas vidas, nos dirija em toda a boa obra. Vocês vão ver como que ele sela esse texto de Efésios. Que coisa espetacular é percebermos isso. Sigam comigo aí, estou lá em Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa bondade imerecida, que Ele nos concedeu bondosamente por meio do seu Filho amado. Portanto, nós fomos adotados para que Ele fosse glorificado. Você já imaginou isso? Deus olhar para nós e saber que Ele, em estado de glorificação, só é possível de perceber isso por meio da sua vida. Você é um canal para o louvor e glória de Deus. Gente, isso tem que ser muito real para as nossas vidas. Isso tem que mudar a nossa consciência. E ao passo que isso muda a nossa consciência, isso move o nosso espírito. Isso muda a nossa atitude e comportamento de filhos. Isso tira a nossa condição de pequeneza e de pequenas coisas. Sabe, nós passamos de nível. Nós subimos. As coisas elementares pouco faz sentido do ponto de vista daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, porque nós estamos sendo alçados para coisas muito superiores. Agora nós precisamos ter essa consciência. O Espírito não é só um instrumento para que alguém fale em línguas. Não é só isso. Isso é reducionismo. O papel do Espírito Santo em nós é nos elevar à condição da plenitude enquanto filhos. Por isso Ele nos fora dado. Amém. Esse é o papel do Espírito hoje. Nós precisamos todos os dias olhar para nós mesmos, em função do próprio Espírito e perguntar: e o que mais? E o que mais, Senhor? E o que mais o Senhor quer nos dar hoje? Porque é nesse cenário, é nessa ambiência ilimitada que o Senhor tem agido em nós. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, que eu gosto muito de falar lá em Campo Grande. Meu Deus, gente, não vamos naturalizar o Espírito. Não façamos isso. Não naturalizemos o que somos, gente. Se for para naturalizar aquilo que somos, nós não precisamos do Espírito. Basta o próprio legalismo. Nós não queremos naturalizar nada. Que o Senhor não permita que nós naturalizemos nada nas nossas vidas. Não naturalize, não tipifique. Não desfragmente aquilo que é o próprio Espírito. Naturalizar, seja lá o que for, gente, é morte. Se nós naturalizarmos o nosso relacionamento com o Senhor, logo, logo, ele acaba. Ele acaba.
É a mesma coisa, né? Naturalize o seu casamento. Olha, nós vamos ter problema com isso. Naturalize o relacionamento com os filhos. Teremos problemas com os nossos filhos. Naturalize o relacionamento do corpo na comunidade local. Teremos problema no corpo, na localidade, na comunidade local. Eu não sei em qual momento, né, nós nos convencionamos a naturalizar tudo, como se tudo fosse passível de ser, né, naturalizado. Obrigado, gente. Obrigado. Que isso não faça parte da nossa compreensão de filhos. Não naturalizemos o Espírito. Não façamos isso. Porque Ele é ilimitado, Ele age de forma ilimitada em nós, e é disso que nós precisamos. Que haja em nós, né, no nosso espírito, na nossa consciência, essa abertura. Para entender que o Senhor está agindo, que o Espírito está se movendo no nosso meio. E que a fonte inesgotável continua jorrando. E que nós sejamos capazes, né, de usufruir dessa fonte. Então lá no 7 ele vai dizer: por intermédio dele temos um livramento por resgate, por meio do sangue dele. Sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade imerecida. Eu não sei quantos de vocês já sentiram, né, a sensação no espírito de ser livre. Certo? Livre. De não ter um resquício de culpa, de peso. Sabe, algo que você sente, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? É para voar mesmo? É algo transcendente. Essa tem que ser a nossa condição. Que nenhum estratagema maligno nos tire dessa condição de plenitude. Amém. Nenhum, gente. Não permitamos isso. Porque tudo isso, conforme está dito na palavra, né, por meio das riquezas da sua bondade merecida, tudo isso foi lançado fora. Nós precisamos aprender a vivermos na plenitude da liberdade. E isso só é possível quando nós colocamos a nossa natureza adâmica no seu devido lugar. A dualidade do ser precisa ser deixada para trás. Esse ser dual, ele não acessa o que é pleno de Deus. Porque quando a mesa está posta, ele lembra da sua condição anterior. Que não haja em nós sequer memória do nosso passado. Porque, Senhor, nós estamos diante de Ti para que nós continuemos nos tornando a própria essencialidade do Senhor por meio do Seu Espírito. E isso começa com a nossa tomada de consciência, gente. É preciso tomar consciência disso, para que nós nos movamos de fato nesse sentido. Eu já estou quase terminando. Lá no 8 ele diz: essa bondade merecida Ele nos deu abundantemente em forma de toda sabedoria e entendimento, o que nós temos recebido há anos, há milênios, nós temos recebido esse conhecimento, essa sabedoria, e nos tornando isso, né? Por nos fazer saber o segredo sagrado da sua vontade, segundo o seu agrado. Ele mesmo determinou o propósito. Aqui tem uma chave maravilhosa para nós, né? Se não bastasse um segredo propositado.
Qual é ele? De estabelecer uma administração, um governo, quando se completasse os tempos determinados, para reunir no Cristo todas as coisas nos céus e as coisas na terra. Sim, nele, com quem estamos em união e fomos designados herdeiros, tendo sido predeterminados segundo o propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com o que a sua vontade determina. E alguém pode perguntar qual é a missão do Espírito na atual conjuntura dos tempos? Se não alinhar o corpo de Cristo para a administração de absolutamente tudo o que há nos céus e embaixo na terra. O Espírito hoje tem se movido em função do alinhamento do corpo de Cristo para estabelecer uma administração, um governo sobre tudo que há nos céus e na terra. Não sou eu que estou dizendo a palavra. Não é simplesmente recebê-lo, falar em línguas, muito pelo contrário, é tê-lo como aquele que nos dirige a um projeto de administração, de estabelecimento do que é pleno em relação ao reino. Em nenhum outro momento da história foi tão importante que nós estivéssemos atentos ao mover do Espírito, gente. Rodrigo, João 14, 26 fala sobre isso. Ele dá essa resposta do Espírito, né? Ele fala que vos ensinará todas as coisas. Exatamente. É exatamente nesse cenário que nós estamos. E é por isso que nós já ouvimos, né, e precisamos rememorar, o Senhor continua falando. Meu Deus, será que nós temos ouvido? Ou nós temos resistido? E se temos resistido, nós temos resistido em função do quê? Que tipo de resistência será capaz de impedir o mover do Espírito? Meu Deus! Assim como o vento, ele sopra de lá para cá como bem entender. E só para a gente finalizar o 12, a fim de que servíssemos para o louvor da sua glória, nós que fomos os primeiros a esperar no Cristo. Paulo falando sobre aqueles da época. Mas vocês também passaram a esperar nele depois de terem ouvido a palavra da verdade, as boas novas a respeito da salvação de vocês. Depois de terem crido, Deus o selou por meio dele com o prometido Espírito Santo, que é uma garantia da nossa herança, com o objetivo de livrar, por um resgate, a propriedade dele mesmo para o seu glorioso louvor. Se não bastasse ele ter nos dado o Espírito, ele o deu a nós em função do nosso resgate, porque nós somos propriedade dele, em função do louvor dele. Que esse nosso mover no Espírito, em especial nesses dias que nós estamos juntos, possa de fato trazer a nós uma nova compreensão do agir do Espírito em nós para este tempo. É isso que nós buscamos em Deus, é isso que nós buscamos no próprio Espírito. Que
que as nossas faculdades espirituais estejam aguçadas para isso. Não nos esqueçamos, né, que o segredo propositado que está dito é o aperfeiçoamento do corpo, o alinhamento por meio do Espírito, para que se estabeleça a administração, o governo de Deus nos céus e na terra. É por isso que certa feita fomos tidos como reis e sacerdotes em Cristo Jesus. O que eu quero que nós entendamos é: queiramos mais, desejemos mais. Eu não sei quantos de vocês de repente se pegam na seguinte situação: Senhor, eu sei que do ponto de vista da palavra nós temos muito, mas do ponto de vista das evidências do que temos na palavra, Senhor, eu quero experimentar mais. Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu não quero me limitar a absolutamente nada, e eu não quero fazer da sua palavra um emaranhado de letras que não se manifesta por meio daquilo que eu sou, que nós somos, que o corpo de Cristo é. Que o Espírito continue nos dirigindo a coisas superiores. Amém. E como eu acabara de dizer, que nós não permitamos naturalizar o mover do Espírito. Não interessa, do ponto de vista teológico, aquilo que já tenha sido dito, falado, descrito ou predeterminado sobre o fazer ou não fazer do Espírito. Não interessa. O que interessa é saber como Ele está agindo hoje, agora, em nós. Isso é o que interessa. E é por isso que nós precisamos buscar, e é disso que nós necessitamos nesses tempos que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Que o Senhor possa, de fato, no devido tempo, nos dar a clareza necessária para que esse ardente desejo, por experienciar cada vez mais o mover do Espírito, possa ser algo latente nas nossas vidas. Sabe, que a nossa expressão corporal seja a própria manifestação desse desejo. Que a nossa vida, possa ser a manifestação desse desejo. Que essa manifestação esteja no nosso andar, no nosso falar. Não é que essa energia do Espírito possa ser algo que transcenda de nós. Que Ele supra todas as nossas necessidades. Amém. Amém? Amém. Amém, meu pastor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós selamos essa palavra hoje. Amém. Temos que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Nós temos que a palavra é poderosa, ela penetra no mais íntimo do nosso ser. Isso. E nós nos tornamos a sua palavra. Amém. Nós louvamos a Deus porque Deus tem sido generoso para conosco, Temos sido a cada dia instruídos pelo Senhor. Isso. Para nós não errarmos o alvo. O Senhor tem nos orientado. Não somos um povo que caminha sem direção. Mas o Espírito Santo foi dado para nos direcionar a cada passo. Tudo que fizermos, tudo que realizarmos, o Espírito esteja nos guiando em toda a verdade. Amém. Quando Jesus falou sobre o que veio o Espírito Santo, ele falou: tem muitas coisas difíceis dizer para vocês, não vão compreender agora, mas quando vier o Espírito da verdade, então ele vai falar toda a verdade. Isso. E hoje
nós temos o Espírito Santo que tem nos ensinado toda a sua verdade. Tem feito nós, através dos ministérios, são canais de Deus, feito nós lembrarmos de todas as palavras, de todos os ensinamentos de Jesus. Eu creio que não há fracasso, não há derrota, não há perca, quando nós nos expomos à direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Nada vai se tornar algo que vai frustrar os desígnios dos planos de Deus. Mas quando o Rodrigo começou a ler de Efésios 1:3, ele diz: bendito, na minha tradução, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde Cristo vive. Amém. E qual é a nossa posição? É estar aonde Cristo vive. Amém. E aonde Cristo vive? Ele vive bem dentro de nós. Porque nós somos o seu reino. Amém. Nós somos a sua morada. Nós somos a sua habitação. Nós somos o seu tabernáculo. Nós agradecemos a Deus porque, mesmo vasos de barro, Ele tem depositado o seu tesouro dentro dos nossos corações. Amém. Então olhe para dentro de você e não olhe, como não sou ninguém. Olhe para dentro de você e vê o tesouro que habita dentro de você. Amém. A maior riqueza que você tem. E essa maior riqueza é Jesus. Amém. E o Senhor continua abrindo os nossos olhos. Amém. Para que possamos enxergar tudo aquilo que Ele tem exposto diante de nós. Amém. Através do seu Espírito. Amém. Amém. Amém.